Sobre a fotografia. O senhor... Cara, puta, eu sou foda pra falar. Não posso falar Darius português. Wolski. Pode repetir? Por favor? Darius Wolski. Tá bom. Ele Tem que fazer a linguinha. Wolf. Ih. Amém. Mas o que acontece? Ele trabalhou na franquia Piratas do Caribe, ele fez filmes como Diário de um Jornalista Bêbado, ele fez vários trabalhos com Ridley Scott, tanto o Êxodos, Perdidos em Marte, Prometheus. Ele também fez Amigo Oculto, que não tem nada a ver com o Ridley Scott nesse caso. Esse fotógrafo, ele trabalha com muita questão, trabalha com universos diferentes, tanto remetendo muito a filmes mais históricos, quanto a filmes Mais futuristas também. O que demonstra, e também filmes contemporâneos, como você mencionou. O que ele não é tão preso a um perfil único de filmes, assim, vamos dizer dessa forma. Uhum. Ele é um pouco mais versátil. Isso em Hollywood isso faz uma diferença muito grande. E o fato também de ter conseguido ter feito trabalhos muito interessantes na área dele, com o Ridley Scott, e agora agora não, mas até um tempo esse trabalho com o Tim Burton, mostra que ele é um simbólico. Ele consegue trabalhar tanto com diretores que com estéticas diferentes, diretores com estéticas diferentes, com linguagens diferentes. O Ridley Scott em si já é praticamente um desafio do Enem, né, cara? Tipo redação do Enem, porque o cara vai de 0 a 100. Os fãs do Ridley Scott sabem do que eu tô falando, inclusive que me consideram deles, assim. Mas o Tim Burton é um cineasta que tem uma estética fixa para os seus filmes. É um caso à parte. Independente de qual filme seja, de qual história esteja contando, você sabe quando é o filme do Tim Burton pela estética. E esse fotógrafo, ele foi fazer esse trabalho com o Tim Burton, depois de fazer outros trabalhos, e ele conseguiu entrar na estética do Tim Burton. Sim. Isso é muito mérito dele, principalmente pela forma como o filme foi feito, porque aquela realidade não existe. Sim. Então conseguir reproduzir isso, de uma maneira muito mais verdadeira, né? Sim, É porque tem aquela questão, né? Não importa se é real ou não. O que importa é se é verdadeiro. Se você acredita naquilo que você está vendo, então, se você comprou a ideia, é verdadeiro. Não importa Sim. se é real ou não. Não é verdade? Sim, é verdade. Stanislavski já dizia isso. Sempre ele, né? Sempre voltando que a gente vai longe, mas a gente sempre volta pro Stanislavski, né? Sempre. É o destino. Exato. Mas o que acontece? A arte tem uma menção dentro do departamento de arte, questão de figurino. O Tim Burton, ele trabalha muito mais assim com a arte também. Então, a estética dele, ele dá ele tem um trabalho maior, talvez, Sim. na parte da arte. É sempre um trabalho à parte que ele se intromete ali na... Eu diria que essa intromissão dele com relação à arte tem a ver principalmente com o repertório dele, que é muito também com relação à história dele, o repertório dele, a história dele com animações, coisas desse tipo. Então ele sempre vai, mesmo sendo filmes, no gênero não de animação, temos outros filmes passados dele, ele vai procurar trazer essa estética dele. E isso ficou muito forte, né? O Beetlejuice, Batman Retorno, Edward Mãos de Tesoura. Então, você consegue identificar o filme do Tim Burton pela estética. Uhum. O diretor de arte, evidentemente, vai ter alguém que vai fazer essa função, mas baseado na estética do Tim Burton. E isso também se aplica à fotografia, de certa forma, porque os enquadramentos, o controle dos enquadramentos. Um cineasta que é muito, muito, muito conhecido e conceituado entre os estudantes de cinema e os cinéfilos, que é o Kubrick, não dadas as devidas proporções, tá, Mas gente, pelo o amor de Tim Deus. Burton bebeu um pouquinho da fonte. Mas é aquela coisa de você ver o filme do cara e você sacar em 1 minuto que o filme é do cara, entendeu? Exato. É nisso que eu quero dizer. Tarantino. Você identifica isso pela forma como os atores, pela performance dos atores, a atuação deles. Você identifica isso pelos enquadramentos da fotografia, pela iluminação. Você identifica isso pela direção de arte. Você identifica isso, inclusive, pela pós-produção. Inclusive, você falou uma coisa, desculpa te cortar, mas não perca seu raciocínio. Não, tranquilo.
essa coisa dos atores comprarem a ideia, a atuação dos atores, como eu sou ator, então tem aquilo também, né? No filme do Tim Burton, a atuação, não que ela seja, mas às vezes ela soa um pouco exagerada. Do Tim Burton? Dos personagens dele. Sim. Isso não quer dizer que é ruim. Não. Não quer dizer absolutamente nada que é ruim. Eu adoro. É muito bom. Mas é diferente de você pegar os personagens do Tim Burton e os personagens do Scorsese, por exemplo. Sim. O Scorsese... Tem complexidades, particularidades específicas. Eu diria que eles Não, até porque os personagens do Tim Burton têm várias complexidades também. Sim, muitas. Eu diria que porque são gêneros completamente opostos, né? O Tim Burton, ele pega temas que dão um tom mais infantil, mas ele também ele traz elementos adultos nesses personagens. O Scorsese é um diretor que faz filmes sobre muitos filmes sobre problemas sociais. Então são gêneros completamente diferentes de fazer dentro de um mesmo segmento que é o cinema. É um segmento extremamente abrangente. O Nolan, por exemplo, vai para um estilo completamente oposto. Ele trabalha muito a questão do realismo para situações bem inusitadas, assim. Se a gente pensar, por exemplo, no Batman, se a gente pensar, por exemplo, no Coringa, se a gente pensar no Grande Truque, se a gente pensar a origem. Isso que a gente está falando, até falando sobre a arte do Robert Stromberg, que fez a arte do a Alice no País das Maravilhas. O Tim Burton, eu vejo da seguinte forma, a estética do filme dele, ela é muito mais presente nos filmes dele do que conversando, por exemplo, a respeito do Christopher Nolan. O Christopher Nolan, você vai identificar os elementos do filme que você vai saber que é dele, principalmente pela forma como o roteiro é construído. A alma do Christopher Nolan, na minha opinião, está no roteiro. Isso, de uma forma completamente oposta, acontece também com cineastas como Quentin Tarantino, como Woody Allen, deixa eu pensar aqui, pensando aqui de cara, alguns cineastas, inclusive vanguardistas, embora sejam muito mais fora dos padrões. Eles criam seus próprios métodos, né? Sim. Mas como características, os diretores, como o Tim Burton, como o Nolan, cada um na sua. Anderson. Exatamente. Cada um na sua, isso também é muito estético. Sim, cada um na parecido. sua. Tim Burton e eles são ali. Sim. Cada um na sua, eu diria que é mostrar a sua estética, a sua identidade nos filmes. Você identificar, você vê o filme, você encontrar a identidade deles. Isso é uma coisa que em Hollywood tem sido cada vez mais difícil por conta dos padrões impostos pela indústria. Então, quando surge alguns cineastas que conseguem manter isso, como o próprio Tim Burton, como o Paul Thomas Anderson, como os irmãos Coen, como Tarantino, enfim, como alguns outros que nós mencionamos aí, não em Hollywood, mas na Espanha, Almodóvar, são cineastas que eles, por mais que às vezes você possa gostar ou não, eles conseguem transmitir, se não 100%, mas o mais próximo possível daquilo que eles querem, daquilo que eles são, da forma como eles veem. Muitos desses diretores acabam tendo que ceder àquilo que os produtores querem. Então acabam fazendo um filme... Muitos não, a maioria. Então acabam fazendo um filme dos produtores, entendeu? E por quê? Porque entendem como o foco principal ser o lucro e a demanda, no caso, produzir em grande escala. Quando você pensa na produção em grande escala, você acaba deixando a qualidade para o segundo plano. Exato. E a visão do diretor acaba sendo cortada e o foco do diretor é simplesmente preparar os atores para dar a ação. Mas como Tim Burton, Christopher Nolan, todos esses diretores que você citou, eles têm influência, né, naquilo que eles fazem, eles sabem o que eles fazem e eles têm o controle da sua obra, então eles conseguem moldar os estúdios, os executivos a fazer o filme da sua forma. Um filme, por exemplo, Batman vs Superman, talvez não tenha ficado com a cara que deveria por conta da influência do estúdio e dos executivos. Esquadrão Suicida, a mesma coisa. Se você for pensar que foi um cara que dirigiu Dia de Treinamento, que dirigiu... Não, ele escreveu Dia de Treinamento, Os Reis da Rua, enfim.
e fizeram o que fizeram com o filme do cara, bom, não é de todo ruim, vai assistir a versão do diretor. Não vê a versão que você viu no cinema, aquela versão, esquece. Mas enfim. Sobre diretores que têm a sua identidade nos filmes, eu penso principalmente não que eles conseguem controlar as produtoras. Sim. Eu penso principalmente que eles conseguem criar uma marca que para as produtoras é interessante e é lucrativa também a ideia de terem suas produtoras vinculadas a essas marcas. Por isso que você vê o Christopher Nolan praticamente com um contrato vitalício com a Warner. Por isso você vê, é como você vê, por exemplo, o Ridley Scott fazendo tantos trabalhos com a Fox. Uhum. Entendeu? Você não está pensando exatamente na produtora, você está pensando em ver um filme daquele cara. O Ridley Scott pensa, tive uma ideia, isso é capa de revista. Christopher Nolan, Martin Scorsese, cada um no seu gênero, cada um com a sua história, não querendo comparar, todos aquilo que se propõe fazer muito bem. Mas são cineastas que têm o seu DNA e que as suas ideias chamam a atenção de todos. Daqueles que gostam e daqueles que não gostam. Sobre a arte, só para finalizar, dentro do departamento de arte e do departamento de figurino, esse filme Alice foi oscarizado. Uhum. Foi agraciado com o Oscar para a nossa nobre Colin... Eu quero ver você falar o nome dela inteiro. Deixa comigo, Colin Atwood. Não. Com relação ao figurino, o que chamou a atenção, pelo menos pra mim, foi com relação à surpresa que esses figurinos trouxeram para o filme. Sim. Você, quando pensa em Alice, de certa forma, embora seja um personagem que seja mais exótico do que a maioria dos outros filmes, do que as outras histórias desse gênero, o figurino, que nesse caso eu vou associar também com a direção de arte como o departamento todo, ela transcendeu aquilo que se esperava do filme da Alice. Sim. Acho que muito da questão do... muito não, mas eu acho que uma boa parte daquilo que se deu aos méritos dela por ter ganho o Oscar, por ela ter dado uma expectativa maior daquilo que... Oh God. Oh, não. Valete! Adeus. Beba aí. Tá gravando? Foi um momento sombrio, Tim Burton. Então, o que acontece? Com relação a figurinista, ao meu ver, o Oscar dela teve muito envolvimento com relação a superar as expectativas. Ela pegou a linguagem do Tim Burton, pegou as referências que o Tim Burton passou, pegou toda a ideia que o Tim Burton deu com a parceria do diretor de arte, e ela conseguiu entregar um material que superasse as expectativas. Sim. Por conta disso, eu imagino que a academia tenha visualizado isso, né? Visto esse mérito nela. Para resumir tudo num discurso só, absolutamente merecido o Oscar de melhor figurino para Colin Atwood. Sobre curiosidades, Felipe, você tinha algumas... Na verdade não é curiosidade, mas eu queria deixar aí uma teoria que rola solta na internet, teorias da conspiração. Teorias curiosas da conspiração. Teorias curiosas da conspiração. Sobre o fato de talvez a Alice estar no mundo dos sonhos, ela ser esquizofrênica, e ela sendo esquizofrênica, ela encontra com esses personagens. A Toca do Coelho na verdade seria a janela do quarto dela, por onde ela não consegue sair, e ela simplesmente imerge naquele mundo. É um mundo fantasioso dentro da cabeça da Alice, entendeu? Sim. Mas também tem outras teorias aí também falando sobre a forma como os símbolos, a simbologia pode soar uma coisa mais adulta, que sempre vai ter também em contos infantis. Desculpa quebrar a infância da galera, mas sempre tem essa coisa de talvez o coelho ser aquela pessoa que sempre tá com pressa de ir pro trabalho, sempre tá com pressa no seu dia a dia e... O coelho é o paulista do filme, né? Exato. Ele sempre tá com pressa pra ir, pra terminar alguma coisa, pra começar outra coisa, ele não tem paciência. E talvez seja isso. O Chapeleiro Maluco, talvez seja... Você tem algo a dizer sobre o Chapeleiro Maluco? Não, cara. Tô com medo dele. Obrigado, menos mal. Mas assim, sabe,
ter essas peculiaridades, essas curiosidades são importantes, porque talvez a simbologia, ela quer ter uma coisa e ela fica enrustida, a gente não consegue enxergar. E só com um olhar muito minucioso da obra você consegue tirar essas observações. É isso, gente. Bom, quer finalizar, Vitor? Bom, para finalizar, que a gente quer pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês... Tem chá pra todo mundo. Você tá olhando o quê? Quer tomar chá das maravilhas também? Primeiro, antes de você sentar nessa mesa comigo para tomar chá das maravilhas, se inscreva no nosso canal, Os Improdutivos. Curta a nossa página no Face. Curta o nosso Instagram. Que vontade de arremessar a xícara.